Estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial. E neste vídeo nós temos como convidada especial a Caroline Reis. A Caroline Reis é arquiteta de pessoas. Depois ela vai explicar um pouco como é que é isso. E está aqui a Alessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre, Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer e da diretoria da BPW, e eu, Rogério Bon, conselheiro federal do Conselho Federal de Administração e presidente da Tempos Consultoria. Tudo bem, Alessandra Fraga? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou consultora de imagem com foco em gestão e estratégia de imagem profissional, presidente da BPW e coordenadora do Comitê Nacional da BPW Brasil de Capacitação Empreendedora. Falando rapidamente do projeto, nosso projeto surgiu neste momento de crise, né? Com o objetivo exatamente isso, de ser solidário, né? E ter um espaço para conversar, porque nós não sabemos o que vem pela frente, os nossos planejamentos terão que ser alterados, não sabemos também como isso vai ser feito. Então, esse espaço, hoje eu até comentei em outra entrevista, de certa forma já é um espaço terapêutico para nós, porque, de certa forma, as nossas dores vão se acalmando, e eu tenho certeza que as dores de quem está nos ouvindo e acompanhando o canal também. Então, é um canal para todos, né? Para a gente superar junto este momento. Passo para a Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, sou consultora e escritora. E faço parte desse movimento, um movimento solidário onde o intuito dele é auxiliar as pessoas a encontrar meios, caminhos, ideias, insights por meio dos convidados, trazer ideias para contribuir e co-criar na melhoria contínua de cada pessoa que souber do vídeo, que assistir e até mesmo de passar as informações. Quem estiver escutando os vídeos, participando deste momento, fiquem à vontade para também conversar dos assuntos que foram tratados aqui com outras pessoas. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, sou professor universitário, palestrante, tenho hoje 7 livros lançados e mais alguns que serão lançados logo que o Covid permitir. Sou fundador da Tempos Consultoria e, junto com a Alessandra e com a Ana Paula, a gente tem conversado com muitas pessoas, Caroline, sobre como enfrentar esse momento, como é que a gente pode buscar alternativas, e por isso a gente está conversando contigo. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, e a palavra está contigo, Caroline Reis. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui, podendo contribuir um pouco com vocês. Bom, primeiro você falou para eu explicar sobre o que é ser arquiteta de pessoas, e eu acho que tem a ver um pouco com essa história. Eu sou uma arquiteta de pessoas, negócios e ideias. Então, eu ajudo empresas a construírem seus projetos, suas ideias, seus negócios e também seus planos pessoais, por que não, de acordo com os recursos que o cliente tem. Recursos emocionais, financeiros, recursos de toda a ordem. E isso faz muito sentido nesse contexto atual, porque nós estamos desenvolvendo um novo projeto para todo mundo aí. Um projeto que eu vejo que vai nos ensinar muitas coisas de longo prazo e que também eu vejo que é uma chamada para ação de algo que já vinha acontecendo e que as empresas, em geral, estavam com uma dificuldade em se adaptar. Tudo que está acontecendo hoje, que está sendo exigido da gente, em termos de empreendedorismo, de novas ideias, de inovação, já estava no mercado. A gente já lida com inteligência artificial, a gente já lida com automação de processos há muitos anos. A gente tem plataformas de atendimento ao cliente feitas por inteligência artificial, como, por exemplo, a BIA do Bradesco, que já são cases internacionais. 70% do fluxo de atendimento ao cliente do Bradesco é feito pela BIA.
Então, só os 30% dos casos mais complexos chegam no atendente humano, de fato. E a gente já vive isso no dia a dia. E eu vejo muitos empresários dizendo que têm dificuldades com tecnologia, dificuldades com inovação, mas que estão todos os dias acompanhados pelo celular. Fazem tudo pelo celular, se comunicam pelo celular, conversam, compram. E aí, na hora de aplicarem isso para suas empresas, dizem que têm dificuldade com tecnologia. Então, o primeiro passo, eu vejo, nessa nova configuração, é a gente se apropriar de que nós já vivemos a tecnologia, de que isso não é algo excludente, é algo que já está no nosso dia a dia, já está incorporado na nossa vida e que é totalmente natural e não algo que a gente precisa mudar o jeito de ser. Olha como a gente consegue ter uma conversa aqui que talvez antigamente a gente precisasse de circunstâncias muito específicas, né? Para estarem 4 pessoas em lugares diferentes conversando, se comunicando com tanta clareza. Mas o Skype, eu trabalho atendendo via Skype treinamentos para equipes desde 2011, se não me engano. Então é algo que eu já uso na minha prática do trabalho há muito tempo. Então não tem novidades. A novidade está muito mais na mentalidade, na aceitação daquilo que já está à disposição, do que nas ferramentas e plataformas em si. Carol, nas conversas que tu tens tido com mentorados, com clientes e com colegas, o que tu tens sentido que tem sido o maior impacto para as pessoas nesse momento? É a velocidade da transformação, que, novamente, não é novidade. O mercado já vem exigindo velocidade na transformação há alguns anos. Aquilo que você fez como planejamento estratégico ano passado já não serve mais para esse ano. E isso já é uma constante desde que o mundo é mundo. Todas as empresas fazem planejamento anualmente. A diferença é que o planejamento mudou de ser algo anual para ele ser revisitado mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Então, a gente tem um planejamento de um ano, mas mês a mês temos que rever. Por quê? A comunicação por redes sociais, por exemplo, os algoritmos mudam constantemente. Então, às vezes, a minha estratégia de marketing, ela já não funciona mais, não é porque ela está errada, é porque o comportamento do consumidor mudou, porque surgiu uma outra plataforma, porque o algoritmo da plataforma que a gente usava mudou. Então, a gente tem que revisitar isso com mais velocidade. E essa é a maior resistência. O apego às ideias. O empresário, ele não é apegado ao cliente, ele é apegado ao negócio. Ele ama tanto o produto dele que ele esquece o cliente lá na ponta. E por esquecer o cliente na ponta, ele acaba não desenvolvendo soluções que atendam dores. E a maioria das empresas fecham porque tentam resolver problemas que as pessoas não têm. De que forma, quando a gente enxerga as pessoas e os negócios que já estão, de algum modo, inseridos em um conjunto Bem, Carol, eu acho que o Rogério travou. A gente vem constantemente passando por essa questão de como todos os negócios foram para o online, sobrecarregou, né, a internet, e de vez em quando nós passamos por essa questão de travar. Mesmo assim, nós continuaremos passando a entrevista, conversando com você. Rogério, voltou? Voltei. Estava no meio da pergunta e caí. Posso até pegar um gancho sobre isso? Por favor. Coisa de 20 anos atrás, veja bem, 20 anos atrás, eu conversava com um amigo que é engenheiro elétrico e ele já me dizia da dificuldade que o Brasil teria em absorver novas tecnologias por conta das conexões, da falta de torres de celular, da falta, e que o crescimento exponencial dessas ferramentas, celular e internet, a gente não tem LTE, por exemplo, que é a internet de alta velocidade no celular, de dados, né? Nós temos limitação de internet, mesmo de fibra ótica, em certas regiões. Então, a gente, enquanto país, já está em desvantagem competitiva por conta da nossa infraestrutura. O que faz com que a gente precise de ainda mais criatividade para lidar com esse tipo de demanda, né, online.
Carol, eu estava perguntando o seguinte, e é bem interessante, porque em função da sobrecarga, em função do uso muito grande de aplicativos, em especial de vídeo nesse momento, que consomem uma grande quantidade de dados ao serem transmitidos, está acontecendo esse tipo de situação, agravando um problema que já existia. E aí eu coloco o seguinte, existem empresas e pessoas que são muito mais resistentes a qualquer tipo de transformação. Então, a gente tem clientes que muitas vezes dizem assim, não, uma reunião virtual, uma reunião por Skype, não, de jeito nenhum. O que? Atendimento remoto, o que? Meu funcionário trabalhar em casa, de jeito nenhum. E por outro lado, a gente tem empresas que já tinham a mente mais aberta para lidar com essas questões. Então, eu queria te pedir para explorar um pouco essa diferença entre aquelas pessoas e empresas que já têm um mindset mais aberto à inovação, à transformação, que talvez se adaptem mais rápido nesse momento, e aquelas que vão passar por uma dor muito mais intensa nesse momento. A gente está falando aí até de conflito de gerações, né? A gente poderia aprofundar para uma coisa muito mais sociológica, até do que de negócios, mas sendo bem resumida, as empresas nesse perfil mais resistente a mudanças, elas estão acostumadas a pagar pelo processo e não pelo resultado. O que significa? Que eu tenho um chaveiro que vai na minha casa e eu estou trancada para fora. Ele fica 3 horas tentando me tirar, entrar na minha casa, resolver o problema da chave. E aí ele me cobra R$100. E eu falo, puxa, ele mereceu, ele ficou 3 horas aqui tentando resolver o problema. E por outro lado, se eu tenho um chaveiro que chega em 2 minutos, resolve o problema, e ele me cobra os mesmos R$100, eu falo, puxa, mas você só gastou 2 minutos para fazer isso? Que absurdo, R$100 para trabalhar 2 minutos? Ou seja, isso é foco no processo. E por isso, até estava conversando com meu marido recentemente sobre um amigo dele que trabalha numa grande empresa, que tem uma estrutura inchada, que é uma empresa tradicional, e que agora, nesta nova configuração, muitos processos burocráticos caíram e coisas começaram a acontecer, coisas que estavam travadas há meses. E agora está ficando muito claro quem trabalhava e quem não trabalhava. Porque quando você está no home office, a única coisa que você tem para provar, a menos que você tenha softwares, né, de acompanhamento, que isso também está disponível no mercado, mas é o resultado que o funcionário traz para a empresa. Então, ele não é mais medido se ele chegou no horário certo e saiu, fez hora extra. E está aparecendo agora isso. Muita gente, e é esse convite que eu faço para quem tem a mentalidade limitada em relação a novas tecnologias, a transformação digital, que foque, que, poxa, talvez você esteja pagando por um serviço que você não está recebendo. Você está só com um espantalho ali na sua empresa que não está produzindo. E eu imagino que isso vai criar uma nova perspectiva de produtividade também. E de produtividade aliada à qualidade de vida. Veja isso como qualidade de vida. Você conseguindo fazer mais com menos tempo, você tem mais tempo para viver outras coisas, o que também é importante. O que acontece é que muitas pessoas têm vidas frustrantes pessoalmente e acabam canalizando o seu tempo para dentro do trabalho, se afundando no trabalho para fugir da própria vida pessoal. E aí, por isso, esse formato que exige que você fique 12 horas no escritório faz muito sentido, porque aí ele não precisa estar em casa. Mas aí é uma questão também de aprofundar o que está te incomodando ao ponto de você estar fugindo de algo, né? Do que a gente foge? E a gente tem várias fugas. E a fuga da tecnologia, da inovação, da adaptação, também é uma fuga que merece ser refletida, merece ser considerada. Eu acho que é muito simples a gente falar, tem que mudar. Isso é óbvio. Eu acho que a própria pessoa que é resistente sabe que ela precisa. Mas se ela tem esse problema, ela precisa olhar para dentro de si e entender o que está limitando para que ela dê o próximo passo, porque certamente ninguém está aqui para querer ganhar menos dinheiro, para querer perder competitividade e para querer fechar as portas. Então, se eu estou agindo contra o meu próprio negócio, eu preciso avaliar isso num nível mais profundo, porque o conhecimento todos temos. Aliás, o conhecimento da necessidade da inovação todos temos desde antes da pandemia. Mas também porque houve resistência, porque houve apego aos modelos antigos. Muito vem da mentalidade, Rogério, de que assim, eu fiz isso até chegar aqui. Então, se deu certo, é este formato que eu tenho que fazer sempre, que é a imunidade à mudança.
Então, isso me gera imunidade à mudança, porque eu entendo que aquele formato dá certo, então eu tenho que repetir. Só que se você quer melhorar, o que te levou até aqui não vai te levar até aqui. Você precisa ter um grau de inovação. E outra coisa também é a ideia de inovação. As pessoas acreditam que inovação é fazer algo inédito, disruptivo, totalmente transformador, e não é. Inovação é, por exemplo, eu ser uma padaria e colocar uma decoração diferente. Eu vi isso, na verdade, uma pastelaria. Eles vendem aqueles pastéis grandões e, ao invés de vender o pastel assim, eles cortavam em formato de coração, de mini, de Batman. É o mesmo material, mesmíssimo. Só que ele agregou valor na habilidade do pasteleiro em cortar num formato diferente. Isso é uma inovação. Isso não é uma coisa, nossa, disruptiva, vai mudar a história do mundo. Mas é algo que ele conseguiu fazer e, ao invés de cobrar R$3, ele conseguiu cobrar R$12, porque ele agregou valor num produto. E é isso que a gente tem que pensar nas nossas empresas. Como eu posso inovar processos, entregas e desapegar também, entender que tem coisas que não fazem mais sentido. Assim como máquina de escrever, né? Perdeu o sentido, tem negócios que vão perder o sentido. E tudo bem, isso não indica que necessariamente as empresas têm que morrer. Elas só precisam pivotar o negócio e entender o cliente. E aí está muito também naquilo que eu falei no começo, o apego ao produto, à empresa, e não apego ao cliente. Se você não é apaixonado pelo cliente, se você não dorme e acorda pensando em como tornar a vida do seu cliente mais fácil, como sanar as dores dele, como fazer a vida dele mais feliz, não importa se sua empresa é tecnológica ou não, ela já está fadada ao fracasso, porque ela não resolve um problema que exista de verdade. Né? Então, o processo ele é um meio para um fim. E o fim é sempre esse. Como eu posso transformar a vida das pessoas positivamente? Muitas vezes, Carol, a gente tem orientado clientes a começarem as grandes transformações por pequenas transformações. Porque muitas vezes a resistência à transformação é tão grande que o simples fato de se imaginar mudando alguma coisa gera um desconforto muito grande para alguns gestores. E aí a gente propõe, olha, modifica pequenas coisas, pequenas práticas, pequenos horários, pequenas formas de comunicação. Isso vai fazendo com que a possibilidade de transformação saia de um campo muito distante e fique mais próximo daquela pessoa. E ela perceba, poxa, eu fiz essa pequena mudança, vou fazer outra pequena mudança, depois outra, e quando tu vê, se cria um ambiente mais aberto para as transformações. O problema é que todos, independente de aqueles mais abertos ou menos abertos, neste momento estamos tendo a necessidade da transformação, né? E para muitos isso está extremamente dolorido. Né? Alessandra Fraga. Eu vou aproveitar falando que eu gostei muito do que ela falou agora, Caroline, porque eu tive loja, tá? Não tenho mais por quase 10 anos. E essa questão de tu olhar e pensar no cliente, tu trouxe algo que me tocou, porque lá por 2014, 2015, que a gente teve uma crise, né, no país, eu parei e pensei, porque eu trabalhava com moda sustentável, eu produzia, e percebi que o meu produto era caro e que eu tinha pouco produto para apresentar e para conscientizar o meu cliente. E nesse momento eu busquei uma consultoria, e a pessoa me disse, muda, traz muitas marcas com o mesmo propósito que o teu, põe variedade e consigna, não compra mais, não tem estoque, né? E eu fiz isso sem nenhuma resistência. E eu consegui botar 25 marcas dentro da minha loja. Eu simplesmente tinha um coletivo de marcas sustentáveis, onde eu consegui propagar mais esse nosso trabalho e crescer, né? Tanto a minha reputação como uma pessoa na área da moda sustentável, quanto a minha loja. E isso eu percebi que foi um diferencial na minha vida, porque eu olhei para o cliente e ouvi a pessoa que me falava e fiz essa pequena inovação. Não foi nada demais, né? Foi simplesmente uma alteração ali no processo. Então, o que tu está nos trazendo aqui agora, eu não tinha ainda parado para pensar. A gente tem toda a tecnologia à nossa disposição há muito tempo, a gente tem todos os processos à disposição há muito tempo, né? A criatividade. O problema são as pessoas, né? É essa gestão
gestão das pessoas, é a questão que tu trouxe, que eu achei muito interessante, a produtividade, a gestão do tempo, e a frustração das pessoas e usarem ou utilizarem esse artifício, né, do tempo ou do excesso de trabalho para dificultar o processo, mas também para não crescer. E sabe que eu estava ouvindo ontem uma entrevista num psiquiatra falando exatamente isso que tu falaste. Ele dizia que aumentou imensamente o número das pessoas procurando ele nesse momento, dizendo: eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento mais meus filhos, eu não aguento mais isso, eu gostava de trabalhar às 12 horas fora de casa. E ele disse que chegou a uma constatação: as pessoas hoje em dia, elas têm medo de morrer, né? E não importa se ficar 2, 3, 4 meses na quarentena, mas elas não têm o mínimo medo de viver, elas não sabem nem por que estão vivendo, né? E no fundo, mesmo falando de tecnologia, tu trouxe esse ponto, né? Pessoas não têm mais um propósito, né? Um objetivo de vida. Então, o processo acontece de qualquer forma. Então, quando tu acredita em algo, no teu cliente, ou tu tem um propósito, seja sustentabilidade, empreendedorismo, seja ele qual for, né? Tu vai conseguir resolver o teu processo, né? Eu achei muito interessante isso. Passo a palavra para ti, para a gente conversar. Alessandra, é muito importante isso que você trouxe. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que está usando o trabalho para me refugiar da minha vida pessoal, eu vou ser essa pessoa focada em processo. Eu vou ser essa pessoa que vai gastar mais energia para ter menos resultado. Exato. Então, olhar para o pessoal é importante, porque se eu estou construindo para trabalhar menos com o tempo e ganhar mais, eu estou trabalhando pelo crescimento da minha empresa. Agora, se eu estou construindo para ficar das 8 da manhã às 10 da noite no escritório, eu não estou trabalhando pelo crescimento da minha empresa. E outra coisa importante também, eu agradeço demais por ter compartilhado esse caso, porque é assim mesmo, né? A gente falar que um negócio não está bom, para o empreendedor, para o empresário, tá falando do filho dele, é falar que o filho dele é feio. Ninguém quer ouvir que o filho é feio. Então é muito difícil, essa negação, ela é real. Por quê? Porque a gente dá o nosso sangue, a gente dá a vida para construir aquele negócio. E mas se o negócio não está dando... Talvez, mas eu acho que quando a gente gosta do nosso filho, a gente quer que ele cresça e se desenvolva e viva por muito tempo, né? Exatamente, mas aí tem estilos de pais diferentes, né? Tem o pai que cria para o mundo e tem o pai que cria para ficar embaixo da asa. E aí, quando a gente olha para essa empresa que, puxa, ela está presa num momento, numa nostalgia, e a gente está vivendo muito, de uns anos para cá, essa coisa da nostalgia, né? Ah, antigamente era bom, antigamente que era vida, antigamente que... As pessoas estão apegadas ao passado. E esse apego ao passado, primeiro que ele é totalmente ilusório, né? Quem nunca sentiu saudade de um ex-namorado, que quando a gente olha friamente, você fala, gente, se fosse bom, tava junto até hoje. Não era isso tudo, não. Mas a saudade daquilo que já passou é muito natural. A gente esquece o quanto que era ruim, o quanto que melhorou. E eu acho importante construir novas visões de futuro. E quando o Rogério estava falando, eu estava pensando muito assim, né? Puxa, que coisas práticas a gente pode oferecer enquanto desenvolvedor de pessoas para esse empresário que está preso nessa mentalidade? A minha empresa Arquitetura de Pessoas, que é focada em treinamentos corporativos, ela faz treinamentos corporativos vivenciais. Eu trabalho muito com andragogia. E o que a gente faz nos treinamentos? A gente cria uma experiência de aprender fazendo. Então, eu coloco a equipe, a liderança, numa circunstância onde ela resolve problemas de forma lúdica, com Lego, com oficinas de design thinking, enfim, com várias ferramentas, onde ela resolve problemas de uma forma totalmente brincando, então é aprender brincando, e aí quando ele vê, no final do processo, ele já fez. Então não tem como ele dizer assim que ele não consegue ou que é difícil, já foi feito. A mudança já aconteceu, porque ele já realizou. Só que ele não realizou sabendo que estava realizando. Ele realizou porque ele estava fazendo um bloquinho de Lego. Mas é o mesmo problema da empresa. Só que a gente traz referenciais diferentes, símbolos diferentes, para que o racional dele não fique brigando contra e dizendo que não vai dar, e se, porque quem é consultor lida muito com isso, né? A pessoa quer ter uma bola de cristal.
Ela quer adivinhar que o que você vai falar, e ela, às vezes, torce contra ela mesma, né? Porque o consultor está sendo pago para resolver o problema. E aí a pessoa fica falando, mas isso aqui não vai dar certo, mas isso aqui, e se não sei o quê? E ela fica tentando jogar contra ela mesma, como se a gente tivesse... Por quê? Porque dói saber que a gente está errado. Dói saber que a gente não fez o melhor resultado. E quando a pessoa precisa de um consultor, é porque ela não está conseguindo sozinha. E tudo bem, porque a gente precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. E esperto é quem vai atrás de ajuda. Porque quem fica tentando ter todas as respostas e dizendo que está tudo bem, está se enganando, não avança. Quem pede ajuda, avança. Então, se eu vou lá e me abro para uma consultoria, e eu acredito que a mentalidade de testes, e aí eu não estou falando de autoexposição a riscos, porque eu entendo que tem perfis que são mais avessos a riscos e outros mais abertos a riscos. Independente do perfil, você está aberto a testes. E testes, eles são tentativas de baixo risco e baixo custo para validar ou invalidar hipóteses. Então, se você é um empresário que tem dificuldade de dar esse passo, de fazer essa grande mudança, como o Rogério disse, as pequenas mudanças são esses testes. Então, eu vou testar A, B, né? Aquele e se, ao invés de falar e se e ficar tentando fazer futurologia e ler bola de cristal, vamos fazer um teste no cenário A e no cenário B. Pego uma amostragem para um cenário, uma amostragem para outra, testo e valido minha hipótese. Então, assim, eu imagino que as pessoas não vão querer pagar mais caro por um produto sustentável. Isso é uma hipótese, é um achismo. Eu não tenho dados que me comprovem que sim ou que não. Então, eu vou testar. Eu vou testar, colocar esse produto no preço X, no preço Y, e vou medir o resultado, agregando valor ou só entregando produto, enfim, e construindo essas hipóteses para chegar em teses que eu realmente consiga ter validadas, dizer isso funciona, isso não funciona. Se funcionou, eu vou escalar, eu vou reproduzir, eu vou ampliar o jeito de fazer isso. Se não funcionou, eu vou tentar um outro teste, uma outra forma. Mas sem teste não tem risco, é igual namoro, a gente não casa sem namorar. A gente namora primeiro, testa, vê se dá certo, né? Alguns casais precisam de mais teste, vão morar junto antes. Então, as pessoas testam antes de fazer qualquer coisa na vida. Eu não saio comprando uma marca 10 quilos de um produto que eu nunca experimentei. Eu experimento, me apaixono e depois eu vou consumindo mais porque eu vou criando confiança naquele produto. E com as empresas é a mesma coisa. Tudo tem que ter a mentalidade de testar, fazer pequenas mudanças, como o Rogério muito bem disse. Ana Paula Rodrigues Bon, Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Caroline, você está falando aí de tantas coisas ao mesmo tempo, trazendo pontos de vistas muito variados. A gente foi desde geração, a resistência dos empresários, e isso tudo está muito conectado. Inclusive, eu ainda vou trazer mais uma questão, a cultural. Por quê? A gente sabe que tem essa questão do empresário, sempre que contrata a gente, ele já vem com aquele discurso pronto. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Normalmente, quando a coisa está indo por água abaixo, eles querem criar uma solução, contratando o consultor, que é o que a gente vivencia, mas eles resistem à mudança, porque acha que está dando certo, mas ele sabe que alguma coisa não está indo bem. Ele não percebe a mudança do exterior, que a mudança do exterior impulsiona e obriga a mudança da empresa, a mudança de pensar no novos produtos, principalmente nesse momento, a qual a gente não tem definido qual a lógica da economia, que é uma das grandes dúvidas, é o que produzir neste momento, porque muito da lógica da economia que vinha sendo reportada e vivida já não é mais. A gente viu aí essa semana o barril de petróleo ficar a preço negativo. Não. Entendeu? Então as pessoas estão com essa dificuldade de um direcionamento do que fazer. Essa é uma das questões, o que fazer. Eu estava conversando mais cedo com o Rogério sobre a questão de trabalhar nas 3 linhas de tempo, presente, passado e futuro, para que a gente possa encontrar algum tipo de direcionamento, que é o agir agora,
olhando também o que foi feito. Não é uma questão somente do porquê a gente precisa mudar e é necessário mudar, que nós temos que esquecer o que foi feito. Olhar os produtos que deram certo, os que não deram, conversar com o cliente, justamente isso que tu trouxe. Conversa com o cliente, escuta a necessidade dele, que não é mais a anterior, que aquele produto que tu vendeu para ele hoje talvez não sane a necessidade dele, e que talvez o produto que a gente desenvolva neste momento, daqui a um mês, já não vai sanar. E a gente precisa estar sempre trabalhando essas 3 linhas de tempo. E eu tenho essa questão, e a questão cultural que eu falo é a seguinte: a tecnologia está para todos. As pessoas têm a ideia da cultura da inovação, que a inovação é uma coisa grande e diferente. Tu trouxe o exemplo da pastelaria que fez diferente, eu vou trazer um exemplo de inovação que eu achei muito interessante, eu tirei foto. É um vidro de pimenta com contra-gotas. Uhum. Porque as pessoas tendem a pensar que a inovação é olhar para o macro, por fora, somente para a tecnologia, e a inovação ela tem que olhar para si, ela tem que olhar para dentro, olhar no micro, no processo dela, do que ela pode... Esse fazer diferente, essa pequena mudança, é um tipo de inovação. Só que a cultura nos trouxe que inovação é aquilo que é tecnológico. Porque a forma que eu vejo é muito o que a mídia prega, que inovação é startup, e que startup está ligada à tecnologia, sabe? Que é outra coisa que a gente vem trabalhando com as pessoas, que não necessariamente startups é referente à tecnologia. E o que eu penso assim, que talvez a cultura onde os pequenos empresários, o empreendedor, aquela pessoa que vende tete a tete, nem necessariamente tem um ponto fixo, é que a gente tem que desenvolver esse trabalho de maior escala, porque essas pessoas é a maior quantidade de pessoas. E elas têm dificuldade de enxergar coisas simples como tu trouxe, que a tecnologia é o nosso celular, que a gente está aqui o dia a dia. Ainda assim, com a mesma resistência que os grandes empresários têm, e até mesmo de fazer certas mudanças, isso porque eles têm um conhecimento, e esses pequenos? Como que a gente passa o conhecimento para esses pequenos, sabe? E é isso que eu te pergunto, como a gente pode trazer essa cultura da inovação de forma tão ágil, como você vem conversando com a gente nesse momento, com várias informações de vários momentos e de como executar e de como fazer, e que isso vai muito do mindset da pessoa. Como que a gente trabalha o mindset dessas pessoas? Como chegar até elas? Eu até estava anotando aqui enquanto você ia falar, empoderando o empreendedor no sentido de ensiná-lo a pensar. Logo no começo, você falou assim, as pessoas querem saber o que fazer, como fazer. Essa busca por respostas prontas é que tanto atrapalha o empreendedor, porque ele fica tentando achar uma fórmula mágica que vai dar sucesso para a empresa dele. E, na verdade, se ele não aprende a pensar, se ele faz a mesma coisa que todo mundo, ou que o outro já fez, o outro inovou, eu vou lá e copio a inovação, ele nunca vai se destacar. Então, ajudar as pessoas a aprenderem a construir essas novas possibilidades. Eu, como consultora, eu trabalho muito essa parte assim, eu não vou chegar só e fazer um plano diagnóstico, eu trabalho um pouco de coaching junto, porque eu acho importante co-criar, né, como você disse, co-criar essas soluções para que elas façam sentido para o cliente. Porque o que eu percebi na consultoria? Eu tinha o perfil de cliente que dava tudo certo, um perfil de cliente que fazia e daqui a um ano perdeu o trabalho, e um perfil de cliente que não conseguia implementar o plano da consultoria. E aí eu comecei a pensar, por que isso não está funcionando? Né? Se é o que tem que ser feito. E é por isso, essa falta de conexão com os valores do próprio cliente. Então, fazê-lo ser parte da solução, e aí vai falar, poxa, mas eu estou contratando um consultor para me dar resposta, está me fazendo pergunta? É isso, porque é um caminho mais difícil, mas é um caminho mais sustentável. Porque é um caminho que faz sentido para ele, que ele entende porque ele está fazendo aquilo, e aí ele vai ter menos chance de sabotar. Por quê? Porque foi ideia dele. Eu não quero que a minha ideia dê errado.
E a parte de cultura é também pensar, eu adorei que você falou sobre isso, startup, etc., porque assim, é pensar que eu posso ter um modelo de negócio tradicional com uma mentalidade de startup. E a mentalidade de startup não é necessariamente aliada à tecnologia, apesar de ser o que mais define, né? No nosso inconsciente. Mas é a mentalidade de testes, de validação, de pensar assim, eu estou numa garagem, né? Vamos pensar que assim, eu estou com uma ideia nova, eu estou numa garagem, com pouquíssimos recursos, eu não vou investir milhões para tentar uma coisa, eu vou tentar uma coisa num piloto super pequenininho, embrionário. Então, dá para a gente agregar isso, fazendo essas pequenas transformações, mas, sobretudo, empoderando, dando poder de realização para o cliente. O meu cliente bom, para mim, é aquele que não volta mais. Mas não volta mais não é porque ele foi para o concorrente, ele não volta mais porque ele pegou o jeito, porque ele aprendeu a fazer por conta própria. E isso a gente às vezes fica apegado, né? Falou, puxa, mas perdi o cliente. Não perdi o cliente, eu ganhei vários outros, porque ele vai me indicar com tanto gosto, ele vai sair. Eu já tive vários clientes que saíram de processos querendo fazer o que eu faço. Tipo, nossa, eu consigo fazer isso, eu posso ajudar outras pessoas. E fizeram uma transição de carreira nesse sentido. Então, aí é que a gente vê que a gente realmente conseguiu promover transformação. E não transformação na superfície. Na superfície é gerar o resultado. E se a gente for pensar, é o que as pessoas mais procuram, mas é a parte mais fácil. Gerar resultado de venda, de faturamento, é a parte mais fácil. Gerar resultados sustentáveis de transformação na cultura da empresa e na vida do próprio empreendedor, isso é muito raro, muito difícil, mas muito especial, porque gera resultados para o resto da vida, independente do negócio que ele for montar. Ele pode ver que aquela empresa não faz sentido e montar uma outra, ou mudar o modelo de negócio dele completamente. Por quê? Porque o apego não está no negócio, o apego está no poder que ele tem de realizar qualquer negócio. E isso realmente é o que não tem preço. Isso é o que o consultor pode dar de empoderamento para o cliente, que assim, ele não vai conquistar empretec nenhum da vida. Carol, vamos fazer uma rodada final aí para Ana Paula, para Alessandra e depois para ti deixarem mais uma mensagem para quem está nos vendo e ouvindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, Rogério. Carol, muita gratidão por ter aceito esse convite, pelas tuas palavras, pelas tuas colocações, pelo seu direcionamento, porque às vezes as pessoas pensam que precisam de ter alguém que passe a mão na cabeça e fale assim, oi, queridinho, vamos fazer esse caminho, vamos pegar na sua mãozinha. E ele não percebe que o desenvolvimento da estrutura dele, seja grande, seja pequena, seja um MEI, depende dele. Que se ele não estiver disposto a mudar, a fazer, a buscar, a aceitar opiniões, a escutar outras pessoas e colocar mudanças, testes em ação, ele não vai sair do lugar, a empresa dele não vai sair do lugar. Vai mais dele de buscar e executar as coisas do que qualquer pessoa que venha falar para ele. E isso as pessoas têm que tomar conhecimento, porque a partir do momento que às vezes ela contrata algumas pessoas, ela quer colocar a responsabilidade daquilo que é dela na mão do outro. Verdade. E ela tem que se enxergar como responsável pelas atitudes e pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Consultores, eles dão caminhos. Ele segura a tua mão e vai junto com você, mas para caminhar, a pessoa tem que caminhar. E isso, muitas das vezes, a gente tem que entender essa mudança de mindset que nem a mãe da gente vive a nossa vida. Imagina se o consultor vai lá dizer o que de fato ele tem que fazer obrigatoriamente. Porque se a pessoa que quer desenvolver um produto, a pessoa que quer desenvolver uma empresa, uma organização, ela não tiver esse mindset de crescimento, de executar e de fazer, nada vai acontecer, independente de quem estiver falando, independente de qualquer metodologia. Muita gratidão, Carol. Espero que muitas e muitas vezes a gente possa desenvolver várias atividades. Eu vou deixar aqui falado nesse vídeo a gratidão que eu tenho pela Carol. Eu fui mentoranda da Carol no projeto Ela Pode, do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Desde então, eu virei uma super fã dela, acompanho ela nas redes sociais, o que ela faz, como ela faz, estou sempre antenada e a gente vai aprendendo assim,
observando e tirando o melhor do outro para si, aprendendo junto e construindo. Por isso que eu só tenho que te agradecer. Obrigada, Ana. Alessandra Fraga. Carol, também eu quero te agradecer a forma clara e objetiva que tu mostrou aqui para todos nós, que é a gente que tem que resolver, né? Ninguém vai resolver pela gente, isso é de dentro para fora. Eu tô falando ali, eu até me lembrei que já fica uma dica para quem nos assistir de um filme, de uma série da Netflix, que é a Madame J.C. Walker, eu não sei se vocês assistiram, que ali é um exemplo de tudo isso que tu está falando, é o propósito, né, de ir buscar o que a pessoa deseja, né, apesar das adversidades, apesar dos problemas, né, eu fiz um link desse filme com o momento que a gente está vivendo, não que seja igual, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil. No filme, ela vive um final de uma escravidão num país que não aceitava o seu povo, e ela conseguiu se tornar a primeira mulher negra milionária, né? Ela está até no livro Guinness. Então, mostra que, apesar de todas as adversidades, a gente tem todos os instrumentos na mão, só depende da gente pegar e fazer acontecer. Obrigada, Carol. Te agradeço imensamente. Obrigada. Caroline Reis, arquiteta de pessoas. Pode deixar uma mensagem para encerrar esse nosso vídeo para as pessoas que estão buscando algum tipo de suporte nesse momento de tantas dificuldades? Claro. Se você está no momento que você se sente estagnado e com o volume de informações, porque eu acredito que é isso que a gente está sofrendo, um volume muito grande de informações e de conhecimento e dificuldade em implementar tudo isso, eu vou te dizer, planeje mesmo que no curtíssimo prazo. Estabeleça um prazo de planejamento para você conseguir assentar essas ideias todas. Busque referências, filmes, livros, biografias, histórias, o que o mercado está fazendo, mas não deixe que isso te consuma num ponto que você não consiga agir a respeito, num ponto que o conhecimento te paralise ao invés de te empoderar. Então, crie estratégias de tempo de planejamento para que você não fique tão desesperado falando, essas pessoas criaram coisas tão incríveis e eu não sou essas pessoas. E aí, a partir do prazo que você se estabelecer, comece com pequenos passos, né? E mais do que tudo, não se contente com menos do que você merece. Porque o que vai fazer você sair do lugar constantemente, o que vai te dar a resiliência que você precisa para passar em qualquer situação, para sobrepor qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, é a sua gana de não se conformar, de não se deixar levar porque isso é o suficiente. E mesmo quando sua empresa estiver bem, não se contente. Busque além, porque se você sempre buscar além, mesmo nos momentos de conforto, você vai ter sempre vantagem competitiva para poder te dar um fôlego em momentos como esse. Você não vai ficar correndo atrás do prejuízo, você vai ter um avanço, que é o caso do Magazine Luiza. Essa plataforma que eles criaram agora já existia. Eles conseguiram posicionar ela de uma forma muito mais assertiva neste momento agora, né? Conectando mesmo com a necessidade dos pequenos varejistas. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade, muito honrada em estar perto de outras BPWs também, que eu sou do Conselho de Diretor da BPW Campo Grande. Sério, que legal. Sério, todas BPW aqui. E muito obrigada pelo convite e pela ótima condução, viu, Rogério? Muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Ana Paula. E logo a gente vai estar em mais um vídeo conversando com mais uma pessoa que vai nos ajudar a iluminar um pouco esse momento de escuridão. Valeu, até logo. Obrigada. Obrigada.